Bom dia, meu povo. Vamos nos achegar para juntos desfrutar dessa manhã que o nosso Deus nos presenteia. Fomos agraciados, abençoados com sono, com descanso, com proteção, com renovo. E nessa manhã o Senhor já preparou para nós uma palavra, um tempo para juntos descobrirmos aquilo que o Senhor quer que aprendamos, que vivamos, mas ao mesmo tempo, um tempo precioso para declarar a finalidade da nossa existência, para declarar de que amamos o Senhor, de que é prazeroso estar diante da sua presença. Nós vamos começar nessa manhã declarando que o nosso prazer é realmente declarar de que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de adorá-lo em espírito e em verdade. Afinal de contas, fomos criados à sua imagem e semelhança, para a glória do Senhor. Onde flui o amor, onde flui o amor. Nossa vida só tem propósito, finalidade, quando realmente nos encontramos em Cristo Jesus. Quando, na verdade, Ele nos deu vida. Não a vida física, não a vida com carne, com ossos, mas quando Ele soprou na nossa vida o fôlego do Seu Santo Espírito. Quando eu digo fôlego do Seu Santo Espírito, quero dizer quando Ele nos deu o Seu Santo Espírito. Quando Ele nos viu mortos em delitos e em pecados, e por sua graça e misericórdia nos fez novas criaturas, filhos do Altíssimo. Jesus via as pessoas como ovelhas perdidas que não tinham pastoreio, que não tinham alguém para orientá-las e pastoreá-las. É exatamente o que você declarou nesse instante. Sem Cristo estamos completamente perdidos, mas graças à sua graça e à sua misericórdia fomos por Ele encontrados e transformados em seus filhos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Jesus, Tu és meu pão. Jesus, Tu és meu pão. Feche os seus olhos.
Senhor, nós te agradecemos por esta liberdade que nós temos de nos achegar diante de Ti, tão somente pela Sua graça e misericórdia. Na manhã desse dia, nós clamamos para que o Teu Espírito fale ao nosso coração, por meio da Tua palavra. Abra, ó Deus, os nossos olhos e desvenda os nossos olhos para compreendermos, para ouvirmos, mas dispostos pelo Teu Espírito, viver a Tua palavra, por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis. Continuamos com a nossa saga de José do Egito. Livro de Gênesis, capítulo 43. E nós vamos continuar de onde paramos na semana passada. Gênesis 43, a partir do verso 15, e aí hoje nós encerramos com o verso 34. Encerramos assim o texto, o capítulo 43, na verdade. Gênesis 43, a partir do verso 15, acompanhe a leitura na sua Bíblia, por gentileza. Gênesis 43, a partir do 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro ou ao mordomo de sua casa: leva estes homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Até aí por enquanto. Quero refrescar a sua memória de que, mesmo com todo medo, mesmo com todo receio, tendo em vista que a fome se agravou na casa de Jacó, movido pela fome, movido pela escassez, movido pelo barulho da fome que ronca no estômago do sedento, do faminto, eles foram obrigados a descer ao Egito. Mas eu quero trazer a sua memória de que eles desceram ao Egito não apenas para comprar alimento. Eles desceram para o Egito por alguns motivos, sobretudo para cumprir com o plano soberano de Deus. Você pode esquecer quaisquer outros motivos que fizeram com que os 11 filhos de José descessem ao Egito, mas não se esqueça de que eles desceram sobretudo para viver, para cumprir com a palavra do Senhor, com os planos eternos e soberanos que Deus já tinha determinado para a vida deles, sobretudo para a vida de José. Eles desceram porque eles tinham que comprovar de que eles não eram espiões. Eles foram acusados, entre aspas, de José de serem espiões. E agora eles têm que descer ao Egito para realmente declarar de que eles não são espiões, de que eles não foram para bisbilhotar a terra do Egito e talvez encontrando alguma fragilidade, algum buraco, alguma espécie de algum lugar que eles pudessem entrar e saquear o Egito. Eles desceram ao Egito, vamos dizer em segundo lugar, porque eles precisavam de alimento. A escassez, a provisão, o que eles levaram na primeira leva de alimento havia acabado, e movido pela fome, pela escassez, por estarem sedentos de provisão, de alimento, eles descem ao Egito. Mas eles também precisaram de descer ao Egito para resgatar Simeão. Simeão ainda estava aprisionado. Simeão ainda estava detido, Simeão ainda estava encarcerado, Simeão ainda permanecia sob o domínio e sob o governo de José, o seu irmão, embora ele não soubesse, embora eles, os seus irmãos, não soubessem quem de fato era aquele primeiro-ministro. Mas como eu disse, não se esqueça, eles desceram sobretudo para cumprirem o plano de Deus. E aí o verso 16 diz assim: vendo José a Benjamim com eles, disse ao seu mordomo: leve estes homens para a minha casa e mata reses. Reses aqui significa mate animais, principalmente gado,
mate animais que sirvam para nossa provisão, mate animais quadrúpedes, essa é a explicação de Reses, mate animais que sirvam para o nosso alimento, para o nosso banquete. Diz o verso 17 que o mordomo fez exatamente como José havia determinado. Preste atenção, porque monte um cenário na sua cabeça. Os irmãos de José desceram com alguns objetivos estipulados. Nós vamos descer para comprar alimento, vamos devolver o dinheiro que foi junto com os mantimentos, com os cereais que nós compramos do Egito, nós vamos resgatar o nosso irmão, vamos declarar realmente que nós não somos espiões, somos pessoas boas, de índole boa, todos filhos, uma família grande, de um mesmo pai, de um irmão que está escondido, que está fugido, um irmão supostamente morto, um irmão que nós não sabemos na verdade por onde ele anda. E esses eram os planos dos seus irmãos, mas na verdade eles foram pegos completamente de surpresa, movidos pelo medo, carregando ainda uma culpa. Eles permanecem com os corações receosos. Por isso qualquer atitude de bondade não soa muito bem aos seus ouvidos, como por exemplo o dinheiro que foi devolvido junto com o cereal. Eles não reconheceram como uma graça da parte de Deus, ou como o Senhor está agindo generosamente conosco em tempo de escassez, em tempo de grande dificuldade. O Senhor está agindo. Pelo contrário, movidos pela culpa, tomados pelo medo, com o coração receosos, eles estão andando em total desconfiança de todos os atos. Por isso, a atitude de José em recebê-los dentro da sua casa e de preparar um banquete para eles gera tamanha desconfiança. Veja o que diz o verso 18 em diante. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Como eu disse a vocês, o coração dos irmãos de José estava completamente receoso, tomado de desconfiança, tomado de medo, de pânico e de pavor, uma vez que eles ainda carregavam culpa. Eles carregavam ainda a culpa de algo que eles fizeram com seu irmão. E assim como Jacó, que na semana passada disse: tudo está contra nós, os seus irmãos, tomados por esta culpa, eles estão invadidos, eles estão possuídos, eles estão tomados de medo, de pânico e de completa desconfiança. Por isso, atos de bondade, atos de graça, atos de misericórdia da parte de José são tidos como atos de pânico, de medo e de desconfiança. Por isso, de imediato, eles desembaraçam a falar e eles tentam justificar as suas atitudes, como por exemplo: olhe, da última vez que nós estivemos aqui, nós não sabemos como, o nosso dinheiro foi devolvido, mas não fiquem preocupados, nós trouxemos o dinheiro de volta. Junto com o dinheiro de volta, nós trouxemos presentes, nós queremos homenagear, nós queremos presentear o primeiro-ministro, nós queremos retribuir ao primeiro-ministro. Perceba que um coração tomado pela desconfiança não consegue enxergar atos de bondade, de graça e de misericórdia. Por isso, imediatamente, os seus irmãos tentaram se justificar em: o dinheiro devolvido está aqui conosco novamente, e nós trouxemos mais dinheiro para comprar mantimento, e nós trouxemos presentes.
Percebam vocês de que eles foram com alguns objetivos: resgatar Simeão, provar de que nós não somos espiões, comprar mantimento e voltar para casa. Mas eles foram tomados de um ato de bondade. Receba estes homens na minha casa e prepare um banquete. O mordomo, ao ouvir tais palavras de justificativa dos irmãos de José, sem que o mordomo também soubessem quem são, ele assim disse, verso 23: paz seja convosco, não temam. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Perceba vocês, novamente os irmãos de José são surpreendidos. Paz, calma, aquietem, não fiquem amedrontados. Paz, tudo está sob o controle. Os irmãos estão tomados de medo. Os irmãos estão pensando, eles vão nos escravizar. Os irmãos estão pensando, eles vão roubar os nossos jumentos. Deixa eu voltar aqui os olhos para o verso 18, quando diz assim: eles estão com medo e eles dizem, eles vão nos acusar, arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar os nossos jumentos. O pânico, o medo assola o coração de pessoas que estão culpadas por coisas que lá atrás não foram resolvidas. E agora eles estão sendo surpreendidos com uma nova mensagem: paz, acalmem-se, está tudo sob controle, não fiquem preocupados. Vejam o que diz o mordomo: o Deus de vosso Pai vos deu tesouro no saco de cereal. O dinheiro me chegou até mim. E agora, novo ato de graça: Simeão é restituído aos seus irmãos. Verso 24 em diante diz assim: depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, deu água, lavou os pés e ainda deu ração para os jumentos dos irmãos de José. Então prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Quero chamar a sua atenção para duas coisas aqui dentro do texto. Perceba uma tecla que eu estou enfatizando. O coração dos irmãos de José ainda carregava uma culpa e eles estão receosos, desconfiados. Por conta disso, eles não conseguem experimentar um ato de graça e de misericórdia. Diante disso, eles tentam providenciar algo com as próprias mãos. Eles trazem presentes. Assim como Jacó, como eu disse na semana passada, que tentou comprar o perdão do seu irmão Esaú há muitos anos atrás, quando houve a reconciliação, agora os irmãos de José descem ao Egito e eles estão sendo cercados com atos de graça, mas tomados pelo medo e pelo pânico e movidos pela culpa, eles não conseguem perceber atos de graça. Eles estão tentando comprar, eles estão tentando produzir algo com as próprias mãos. Logo em seguida, quando eles estão diante de José, diz o verso 26, prostraram-se perante ele até a terra. Como eu disse no início, eles voltam ao Egito com alguns objetivos estabelecidos por eles, mas sobretudo para viverem a vontade do Senhor. Há muitos anos antes, José tinha tido um sonho. Eis que José estava no centro e 11 ramos ou 11 molhos de trigos se encurvam, se prostram diante de José. Como eu disse, eles desceram o Egito
não apenas para comprar alimento, não apenas para dizerem que eles não eram espiões, não apenas para resgatar Simeão e levar Simeão novamente ao seu pai Jacó, não apenas para mostrar Benjamim, o filho mais novo, a José, como era o pedido de José, mas para cumprir o plano de Deus. Aqui está o cumprimento do primeiro sonho. Eis que os seus irmãos se prostram perante ele, rosto em terra. Verso 27 em diante diz assim: ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o seu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Verso 30: José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. O verso 30 me faz lembrar de histórias de programas de televisão, quando filhos foram deixados pelos seus pais por alguns motivos, e aí eles crescem de forma por anos longe dos seus pais, ou de como, por exemplo, nordestinos que deixaram seus pais e que foram para São Paulo em busca de um novo horizonte, uma nova vida, um novo crescimento, uma prosperidade, e ficam anos sem ver os seus pais. E aí, em programas de televisão, eles promovem esse reencontro. E é interessante porque quando eles se reencontram, há os gritos de choro, de emoções que são postas para fora, choro doído, choro que ficou guardado por anos. É um reencontro marcado por choro, mas é um reencontro alegre, festivo, marcado por saudade. José há anos não via os seus irmãos. José queria conhecer Benjamim, e ao ver de que este é Benjamim, realmente o seu irmão sanguíneo, este é Benjamim, o filho de Jacó, seu pai, com sua mãe Raquel, ele não consegue conter as suas lágrimas, e para não chorar diante dos seus irmãos, não para demonstrar uma fraqueza, mas ainda não para revelar os planos, diz o texto que ele entra na câmara e ali ele chora. José chora ao ver os seus irmãos, José chora ao ver Benjamim, José se emociona ao ver de que a sua família está diante dele, José chora ao receber notícias de que o seu pai está vivo, de que mesmo passado tantos aniversários, tantos dias, tantos meses, tantos anos distante dos seus, movido pelas emoções, não conseguindo conter toda essa saudade, toda essa festa, José ele entra na câmara e ele chora. Mas diz o verso 31 em diante: depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servir a refeição. Perceba a maneira como a refeição é servida, e os irmãos não desconfiam o que está acontecendo. Serviram-lhe a José à parte, e a seus irmãos também à parte, e os egípcios também à parte. Perceba que há um cenáculo, um cômodo em comum, mas José está comendo sozinho, os 11 irmãos sozinhos e os egípcios também sozinhos. Assentaram-se, diz o verso 33, diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram. José fez questão de colocar todos os seus irmãos, do menor ao mais velho. Eles não perceberam nada disso.
José está comendo à parte. Os egípcios não se assentam à mesa com os hebreus, porque não era lícito. Perceba vocês de que eles também não conseguem enxergar nada de estranho. Talvez eles pudessem dizer assim: por que não os israelitas, os hebreus, junto com os egípcios? Um primeiro-ministro, tudo bem, ele é maior do que nós, é superior, mas por que não comemos todos juntos? Quem deu este homem a saber de que nós não nos assentamos com os estrangeiros, de que os estrangeiros não se assentam na nossa mesa, porque é abominação, disse o nosso Deus, de assentar junto com esses outros homens? Perceba que nada disso passa pela mente dos irmãos de José. Estão cauterizados, tomados e possuídos de medo. Não há sensibilidade no coração deles. Mesmo assim, o que foi rejeitado, José faz questão de estender a mão e graciosamente recebê-los. Graciosamente estender a mão. Como temos dito nos outros domingos, em domingos anteriores, a vida de José é um tipo de Cristo. José vive em tempos muito antes do Messias, o Filho de Deus. Mas o estilo de vida de José, as suas atitudes, apontam para alguém perfeito, que viria muitos anos depois. José foi rejeitado, José foi largado, José foi maltratado, José foi abandonado pelos seus irmãos, José foi vendido pelos seus irmãos. Cristo também foi vendido por Judas por algumas moedas, também rejeitado, deixado, largado e abandonado pelos seus irmãos, os apóstolos, aqueles que eram seus seguidores. José foi ofendido pelos seus irmãos. O Messias também foi ofendido, maltratado, escarnecido, cuspido, pendurado no madeiro. O ofendido José estendeu a sua mão graciosamente aos seus irmãos, ainda que eles não merecessem. O Messias, o Filho de Deus, graciosamente também estendeu as suas mãos a nosso favor, ainda que nós não mereçamos. O texto dessa manhã, ele é pequenino, mas de uma riqueza impressionante. Graça. O texto dessa manhã fala a respeito de graça, fala de bondade e de misericórdia. Os irmãos de José estão experimentando graça, embora eles não merecessem. Os irmãos de José estão sendo recipientes de graça, bondade e misericórdia, embora eles não tivessem feito nada para adquirir graça, bondade e misericórdia. Perceba, meus irmãos, nós também somos receptores de graça, bondade e misericórdia. E não há nada em nós, não há nada que possamos fazer para adquirir graça, bondade e misericórdia. É por esta razão que o apóstolo Paulo, em Efésios 2, ele diz assim: foi o Senhor quem vos deu vida quando vocês estavam mortos em delitos e pecados. É por esta mesma razão que o apóstolo Paulo diz: pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Graça e fé são elementos básicos para a salvação, que independe de nós, que independe das nossas obras, que independe de coisas que façamos, que independe de nós. Graça e fé, somos apenas receptores. Graça é um favor imerecido. Nós apenas recebemos. Nós não fazemos nada para receber. Por isso, o apóstolo Paulo, em Romanos 5,
no versículo 8 ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba você, de que em Cristo, aquele que tinha total autoridade para nos condenar dos nossos pecados, graciosamente Ele nos oferece, por causa do sacrifício dele, a graça do perdão. Não condenação, mas absolvição. Em Cristo, aliás, teria total liberdade para apontar os nossos erros e defeitos, mas por causa de sua graça, Ele decidiu graciosamente nos perdoar dos nossos erros e dos nossos defeitos. Isso não nos dá margem para pensarmos de que temos total liberdade para fazer o que bem entendemos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Cristo poderia nos condenar. Estou dizendo que Cristo poderia olhar para nós e declarar assim: eles não merecem graça e salvação, mas, pelo contrário, graciosamente, bondosamente, misericordiosamente, Ele estendeu a mão e de forma pronta Ele nos atraiu à sua presença. Por isso o profeta Jeremias, ele diz: com amor eterno Ele nos amou e com benignidade Ele nos atraiu. Perceba que José poderia retribuir aos seus irmãos com a mesma moeda com que eles pagaram José. Perceba que os irmãos de José poderiam ser retribuídos de forma maligna se José fosse agir pela carnalidade. José age com ato de graça, bondade e misericórdia, embora seus irmãos não merecessem. Ainda que os seus irmãos, tomados pelo medo, não tenham enxergado até aqui, mas José continua agindo com graça, bondade e misericórdia para com os seus. Não são merecedores, mas José continua agindo com graça, bondade e misericórdia. Nós encerramos nessa manhã em oração, dando graça, porque o Senhor agiu com bondade, graça e misericórdia para com a nossa vida. E o nosso grande desafio é agir com aquilo que experimentamos: graça, bondade e misericórdia. Fácil? Com toda certeza não é, mas somos desafiados a não apenas receber, mas transbordar, alcançar, abençoar e retribuir outros, ainda que nos firam, com graça, bondade e misericórdia. Feche os seus olhos e eu quero orar com você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, o desejo do nosso coração em algumas situações é agir de forma carnal e completamente, ó Deus, movidos pelo intento do nosso coração, agir às vezes com um coração que retribua ódio, que retribua ofensas, que retribua com a mesma moeda com que temos sido machucados, feridos ou maltratados. O próprio Cristo nos ensinou a oferecer a outra face, caso fosse necessário. Deus, em nome de Jesus, como é desafiante ouvir a palavra e viver. Mas este é o desafio. Verdadeiramente temos desfrutado de graça, bondade e misericórdia da parte do Senhor. E a nós agora o desafio de viver com os outros aquilo que nós temos experimentado com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos com Teu Espírito,
Seja o Teu Espírito nosso ajudador e animador a agir com graça, com misericórdia e com bondade, mesmo quando nós julgamos e dentro do nosso julgamento queremos retribuir de forma equivocada. Ajuda-nos a retribuir com graça, com misericórdia e com bondade aqueles que nos feriram. Ajuda-nos a retribuir, a experimentar, a dar, a alcançar, a abençoar outros com graça, bondade e misericórdia, mesmo quando olhamos o comportamento de alguns e julgamos, ó Deus, não serem merecedores. Mas assim como o Senhor olhou para nós e viu em nós a miséria e não apontou, não, Deus querido, julgou ou condenou ou mostrou a nossa miséria, mas se colocou em nosso lugar, se fez miséria em nosso lugar e agiu com graça. Ajuda-nos a enxergar erros, ajuda-nos a enxergar, ó Deus querido, vidas que estão perdidas, não para condená-las, mas para alcançá-las com graça, com misericórdia e bondade. Ajuda-nos a lançar por terra todo o preconceito e qualquer barreira que possa existir dentro do nosso coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor nos ajude, que o Senhor te ajude a, de forma prática, viver a sua palavra, em Cristo Jesus. Um excelente domingo, um excelente dia. À noite nos encontramos para a glória do Senhor. Até logo.